Olá, muito boa tarde. Este é o programa Eclésia que hoje lhe revela uma aplicação digital dos salesianos que quer ser um espaço universal de evangelização. Dela nos vai falar dentro de momentos a Patrícia Madeira. Para já, ficamos com os temas que fazem a atualidade informativa na Igreja Católica. As instituições sociais e a Igreja Católica uniram a sua voz em Évora para deixar um alerta ao país. Pessoas e instituições em situação gritante de dificuldade no Alentejo Profundo. Um alerta deixado pela Cáritas da Arquidiocese num momento em que se procuram respostas políticas para as necessidades de uma população idosa, doente e com falta de recursos. As instituições da área social vivem momentos dramáticos, sufocadas financeiramente pelos sucessivos aumentos dos bens de consumo, todos nós em casa sentimos isso, dos consumíveis e muito em particular também das despesas com o pessoal. A pandemia, com todos os seus problemas e vicissitudes, é só mais um problema a agravar a situação. Interrogamos-nos por isso. Onde é que está o Estado parceiro? Esse Estado que de facto se intitula parceiro, mas que se comporta mais como uma tutela exigente e muitas vezes castigadora. A causa social deve envolver toda a sociedade. Cada um tem o seu lugar e todos podem reconhecer o papel essencial das instituições particulares de solidariedade social, sobretudo nos locais mais distantes dos centros de decisão. Um trabalho em rede que aponta ao futuro imediato. Agora é necessário começar a respirar, é necessário começar a trabalhar no depois da pandemia, que ainda não sabemos também quando é que será. Mas as instituições criaram aqui, por um lado, mostraram que estão à altura daquilo que são as suas funções, e isso é importante dizê-lo, tanto os seus dirigentes, como os voluntários, como os trabalhadores foram incansáveis na primeira linha da atuação. Agora, neste momento, as pessoas também estão desgastadas, também é preciso aqui criar um novo fogo no contexto das instituições, e isto passa também por uma reinvenção, e passa também, ao mesmo tempo, por uma colaboração, ou uma corresponsabilização do Estado, enquanto ator que numa ótica horizontal está para a comunidade, tal e qual como estas instituições estão, e nessa medida temos que refletir muito bem sobre as IPSS que queremos, o setor social que queremos, e esta reflexão deve ser uma reflexão da sociedade toda, não só de um segmento dessa sociedade, porque todos nós somos beneficiários e corresponsáveis no setor social. A Arquidiocese de Évora está junto da população em todo o território e conhece como poucos a realidade ferida de tantas pessoas. Deixa, por isso, um apelo a todos os que se candidatam para as representar. Neste momento em que todos estamos a refletir sobre a atual situação do país, pareceu-nos que era importantíssimo lançar este apelo e pedir, de facto, a quem tem obrigações perante nós, porque são eleitos exatamente para isso, assumam as suas responsabilidades. A nossa área de intervenção é toda a Diocese e a Cáritas, sobretudo, e o Departamento mais ainda, chega às aldeias, chega aos montes do Alentejo, chega às famílias mais necessitadas. Muitas vezes são os voluntários que temos no terreno que nos trazem as situações e depois, naturalmente, as pessoas que têm obrigações perante a Cáritas, por exemplo, ou o Departamento, de ir fazer o estudo e o acompanhamento, vão não só para levar a resposta, mas continuam a ir ao longo de algum tempo, às vezes bastante até, para dar essas respostas que as pessoas precisam. A dificuldade de contratar novos trabalhadores e o subfinanciamento das instituições foram outros alertas que marcaram esta conferência de imprensa. A Congregação das Servas Franciscanas Reparadoras de Jesus Sacramentado esteve reunida em capítulo geral e elegeu uma nova superiora. É uma congregação religiosa que nasceu na Diocese de Bragança Miranda e foi no território, em Macedo de Cavaleiros, que aconteceu o capítulo geral da Congregação Religiosa Portuguesa das Servas Franciscanas Reparadoras de Jesus Sacramentado, onde foi eleita uma nova superiora. A irmã Emília Maria Vinhas de Seixas foi escolhida para um mandato de 6 anos. Uma nova superiora-geral, um novo governo-geral,
que apoiará a Superiora-Geral nas decisões, em todas as decisões que tiver que tomar, e a nossa visão de futuro é sempre uma visão de esperança, nunca temos outra. Uma visão de esperança e uma visão de serviço, de disponibilidade e fundamentadas naquilo que é a nossa memória e a memória da congregação, os fundadores, fundamentadas nisso, olhar para a frente com esperança. Entre 17 a 22 de dezembro de 2021, o capítulo geral foi também um momento de reestruturação, avaliação e de análise à vida da congregação, nomeadamente dos últimos 6 anos. Tentamos responder de forma eficaz a tudo que nos vai surgindo no dia a dia. E sobretudo neste último triênio, não é? Foi um desafio muito maior colocado pela pandemia, pelo Covid, que nos alertou para a necessidade de continuarmos na linha da frente, continuarmos na vanguarda também, e sobretudo levou-nos a sair das nossas casas. Com máscara, mas sem medo. As servas franciscanas reparadoras foram ao encontro e abriram também portas às necessidades de uma sociedade em pandemia. Fomos utilizando algumas das nossas estruturas em termos logísticos para pôr ao serviço daqueles que efetivamente precisam e que alojamento, em tudo o que precisam. Também foi um desafio para nós também a abertura ao apoio social para as crianças cujos pais estão nas ditas profissões essenciais, nos serviços de saúde, de segurança. Participaram na reunião magna freiras que exercem a sua vocação em Portugal, mas também em vários países lusófonos, como Angola e Brasil, onde a congregação desenvolve a sua missão. A partir de 69, a primeira angolana veio para fazer a formação aqui em Portugal e mais 2 grupos seguiram. Depois, com o eclodir da guerra, tivemos a necessidade de abrir uma casa de formação em Angola. E neste momento, pois, temos a volta de angolanas, estamos presentes em todas as realidades. Estamos em Portugal, estamos no Brasil e estamos em Moçambique. Em Angola, pois, temos jovens, graças a Deus, a informação nas várias etapas iniciais da formação, e são jovens que prometem o futuro da própria congregação. As servas franciscanas reparadoras de Jesus Sacramentado dedicam-se a várias obras sociais com incidência na educação, no apoio à juventude e à terceira idade, para além da atividade pastoral. São 150 religiosas em 30 comunidades em Portugal, Angola, Brasil e Moçambique. Na Diocese da Guarda, o caminho sinodal está a envolver toda a sociedade, a começar pelas crianças e com interesse dos jovens. A Comissão Sinodal da Diocese da Guarda quer envolver toda a sociedade no caminho para o Sínodo dos Bispos entre 2021 e 2023, que foi convocado pelo Papa Francisco. A juventude é um desses públicos-alvo e a reação tem sido positiva, com muitos jovens a quererem participar ativamente. Eu fiz questão de divulgar o sínodo bastante, de mandar os inquéritos mesmo para aqueles que não estão por dentro da Igreja, e as pessoas têm bastante interesse em saber como é que está a ser feito o caminho, como é que podem participar, quando é que vão começar esses grupos de diálogo, como é que podemos ter acesso aos fóruns. Portanto, há muitos jovens a querer participar e a querer mandar as suas opiniões, e mesmo alguns que não estão tão na diocese, mas também querem dar as suas opiniões. Os membros da Comissão Sinodal da Guarda têm diferentes idades e experiências tanto de vida como eclesial. Rita Loureiro, com 20 anos, estuda arquitetura e desenvolveu o site que a Comissão usa para divulgar o Sínodo 2023 e assim poder chegar a mais pessoas. O feedback é bastante positivo, temos bastante gente a aceder aos inquéritos que estão disponíveis apenas no site, temos bastantes respostas, e mesmo os outros materiais, já se vão vendo aí bastantes documentos, vão-se vendo os guiões nas catequeses e, portanto, as pessoas estão a ir ao site, estão a descarregar, estão a visitar, que é muito bom.
Na Diocese da Guarda foram criadas comissões sinodais arciprestais, também distribuídos panfletos informativos e divulgados guiões para a catequese e para a disciplina de educação moral e religiosa católica. Foram também divulgados inquéritos gerais e específicos e aconteceu também a realização de fóruns abertos e alargados à sociedade. Propusemos que toda a dinâmica fosse muito à base de grupos de encontro e de diálogo, começando por grupos de diálogo sinodal em geral, mas depois também quisemos chegar a áreas e pessoas dentro da Igreja, a cristãos não tão comuns, como as crianças, ouvirmos também as crianças, ouvirmos os jovens, criámos guiões para a catequese, guiões para a disciplina de moral. Pusemos que fossem criados também fóruns abertos, convidando até 5 pessoas, num espaço em que pudesse haver uma plateia, e essas 5 pessoas debateriam dentro das temáticas que o Papa e o Vaticano II nos propuseram, o Vaticano nos propuseram, assim, preferencialmente pessoas que até nem estão no âmbito mais eclesial ou não estão tão dentro da Igreja, mas que também ouvíssemos as suas vozes. O caminho sinodal que a Igreja Católica está a promover até outubro de 2023 desenvolve-se neste momento numa fase diocesana. Para o padre Jorge Castela, que é também o coordenador diocesano da Pastoral da Guarda, era necessário mais tempo para realizar esta dinâmica com maior tranquilidade e sem a pandemia para existir o encontro entre as pessoas. Vamos ouvindo que já se está a implementar a dinâmica que a Diocese propõe e que vão havendo grupos que já se encontram e que já partilham e já participam. Aliás, em termos dos inquéritos online já tem havido uma participação assim massiva e estamos expectantes, isto até ao final da fase diocesana, esperamos conseguir mais e melhor. Aliás, eu estou convencido que este sino poderá ser um dos maiores eventos da Igreja dos últimos tempos, claro que dependendo muito daquilo que todos nós queremos. O percurso para a celebração do Sínodo decorre em 3 fases, entre outubro de 2021 e outubro de 2023, passando por uma fase diocesana e outra continental, que darão a vida a 2 instrumentos de trabalho distintos antes da fase definitiva a nível mundial. Estes são temas que podem encontrar em agência.eclesia.pt. Agora a aplicação Anima, uma aplicação digital dos salesianos a pensar nos jovens de Portugal e de Cabo Verde. A Patrícia Madeira, obrigado por estar aqui entre nós. Chamei Anima, mas não sei se é assim, pode ser Anima. Não, disse muito bem, é Anima. Em relação à alma, sim. O que é que levou os salesianos então a avançar com esta ferramenta, uma ferramenta que os jovens podem transportar no seu bolso das calças? Portanto, nós achamos que o mais importante é estar onde estão os jovens, não é? E partilhar daquilo que eles gostam, oferecer-lhes aquilo que eles gostam, e esta ferramenta, como chamou, esta aplicação Anima, pretende então ser assim um espaço de vivência e de vivência da fé, portanto de contribuir também para que os jovens consigam ou possam ter aqui um apoio no desenvolvimento da sua fé, num encontro também com Jesus Cristo, uma aproximação à palavra do Evangelho. Esta é uma iniciativa que não é apenas em Portugal, não é? Eu sei que tecnicamente ela é construída até pela Croácia, pelos salesianos presentes na Croácia, mas depois é também dirigida aos salesianos, para a comunidade portuguesa e cabo-verdiana, não é? Há esta... Basicamente é uma aplicação que se destina a todas as pessoas de língua portuguesa, para já, porque os textos são essencialmente em português. E como disse bem, foi desenvolvida então pelos salesianos da Croácia. Tentámos aqui também aproveitar um pouco do que já existia e também por ser uma experiência que os nossos irmãos da Croácia já têm e bastante consolidada, tentámos aqui um pouco aproveitar os recursos que já existiam para avançar aqui também neste desafio de estarmos neste pátio digital, não é? De estarmos mais próximos dos jovens. E quem abre esta aplicação, o que é que lá tem? Bom, então... existem muitas outras aplicações também já no mercado disponíveis e são todas ótimas propostas.
O que eu penso que nos distingue é o facto de reunirmos nesta aplicação 13 ofertas distintas. Portanto, temos a liturgia diária com um comentário, o breviário, um livro de orações bastante extenso, um comentários cristãos a temas da atualidade, a possibilidade também de ouvirmos variedíssimas rádios, estações de rádio, reflexões, homilias, diretos, muitas propostas que eu penso que são bastante interessantes. Ou seja, cada jovem, ou cada não jovem que quer utilizar a aplicação, também não é forçoso que tenha que ser jovem, tem aqui itinerários diversos, até com os quais se possa de antemão identificar mais pela sua caminhada cristã, pelo seu ritmo de oração, não é? Sim, e é importante também o facto de, sendo uma aplicação, pode ser acedida em qualquer momento e a qualquer altura. Numa ida para a faculdade, numa ida para a escola, no autocarro, no comboio, a qualquer momento temos ali um espaço privilegiado de encontro com Deus, não é? Podemos ir no autocarro a caminho do trabalho e vamos ouvir ou vamos ler aqui um texto que nos parece interessante ou meditar sobre o Evangelho do dia. Acho que é uma vantagem também esta possibilidade de ser acedida em qualquer momento. É importante criar proximidade entre as realidades, sejam elas de formação na fé, ou de oração, ou da experiência da espiritualidade, criar esta proximidade, esta portabilidade, não é? Hoje em dia, cada vez isso se justifica mais, até porque é possível fazê-lo, sim, não é? Sim. Era como eu dizia no início, consideramos que o mais importante neste momento também é estar onde os jovens estão. E se para os jovens é mais fácil aceder ou ter um encontro com Jesus Cristo através de um telemóvel, por que não avançarmos nesse caminho, nesse sentido? E já iam percebendo, sei que estão muito atentos à população jovem, que os salesianos trabalham com ela diariamente e basta olhar para os jovens e perceber como o telemóvel é uma ferramenta da qual eles não abdicam. Como tal, já iam percebendo que havia, digamos, apetência e espaço para uma aposta destas. Sim, já estávamos há algum tempo a pensar que este seria um dos próximos desafios que teríamos de abraçar. E depois, quando confrontados com esta proposta dos nossos irmãos da Croácia e percebendo que já era um projeto consolidado e que de alguma forma seria um projeto vencedor, avançámos então por este caminho que é um caminho que se vai construindo também com os nossos utilizadores, não é? Temos também um espaço, não referi há pouco, de questões, de dúvidas que podem ser colocadas, dúvidas de fé, e também gostaríamos de poder contar aqui com a participação e com a colaboração dos nossos utilizadores, porque não consideramos que a Apânima seja um projeto fechado, é um projeto que vai sendo construído à medida e com os nossos utilizadores também. Gostaríamos de poder oferecer aquilo que realmente os jovens e todas as pessoas que queiram precisam e necessitam, e daí também apelarmos a que as pessoas nas nossas redes sociais, mesmo no próprio e-mail da aplicação, deixem as suas sugestões, façam os seus comentários e assim vamos crescendo. Eles podem, ou seja, com esta participação e interação, podem ir desenhando eles próprios a aplicação nas suas futuras atualizações. Exatamente. E também a nível dos temas, claro, que mais interessam. Vai-se percebendo isso. E para já, aquilo que vão escutando dos jovens que já carregaram, vão tendo bom feedback? Sim, o feedback que temos é muito bom. As pessoas vão aderindo, vão gostando, vão procurando, mas pronto, é como disse, é um caminho que está a ser construído e que contamos com a colaboração também dos utilizadores para oferecermos aquilo que realmente é necessário. E de Cabo Verde chegam também estas referências positivas? Sim. As referências, felizmente, têm sido muito positivas. É uma aposta, mas ao fim e ao cabo é uma entre outras, e os salesianos também neste departamento de trabalho e que procura levar junto dos jovens este
carisma salesiano e esta espiritualidade, seja através de uma aplicação, seja através dos vídeos, da presença nas redes sociais, é uma vertente de trabalho cada vez mais necessária e uma equipa que está com bastante trabalho em mãos. Sim, é uma aposta forte a comunicação, não é? Aquilo que também que nos move e que nos faz estar mais próximos dos jovens, que é, como disse, o nosso público-alvo, ou a quem nos dirigimos, assim como também Dom Bosco fez há tanto tempo, também nós queremos continuar este seu legado e neste momento todos concordamos que a comunicação é a base de tudo, não é? Quer seja nas redes sociais, numa aplicação, num vídeo, como falou, o importante é estar onde os jovens estão e oferecer aquilo que eles procuram. Mas é preciso comunicar da forma correta, não é? Sim, claro que sim. O léxico é específico, a forma de chegar até eles também requer características especiais. Sim, claro, temos que adequar também a comunicação, mas muitas vezes dizemos que aquilo que um adulto compreende, o jovem também compreende, e o contrário também é verdade, por isso claro que não temos que adequar a nossa linguagem e a nossa mensagem, mas é uma mensagem sempre universal e o que pretendemos é fazer esta evangelização, não é? Dar a conhecer Jesus Cristo e aproximar os jovens da sua palavra e da sua verdade. Muito bem, Patrícia, muito obrigado por esta... Obrigada a nós por essa oportunidade. E fica desde já o convite àqueles que nos veem, podem aceder aos locais que são conhecidos para descarregar as aplicações, quer num sistema operativo, quer noutro. A aplicação já está presente nos dois. Sim, já está nos dois, neste momento sim. Pronto, então basta isso. Obrigado então por esta partilha hoje aqui no programa Eclésia. Eu termino a lembrar que mais logo ainda pode acompanhar o programa Eclésia na sua edição rádio. Basta para isso sintonizar a Antena 1 pelas 22h45. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.